Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos lá. Vamos de lei dos crimes hediondos, a lei 8072 de 90, uma lei super importante que está aí sempre nos editais. Vamos estudar ela já com a nova roupagem dada pelo pacote anticrime, ok? Então, a nossa aula de hoje já vai ter esse foco, esse viés. Vamos lá. Sempre a gente começa com um salve especial aos nossos alunos da mentoria. Um abraço a todos os nossos alunos da mentoria. Continuem firmes na nossa batalha aí. Não desistam. É assim mesmo. Vamos para cima. Nossos alunos do YouTube, do Spotify, sejam todos bem-vindos aí. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Começando então com uma questão. Sempre a gente começa com uma questão e ao final da aula a gente tem que conseguir matar essa questão. A questão vem assim, uma questão da VUNESP. Segundo a lei 8072 de 90, são considerados crimes hediondos. Letra A, o racismo e a corrupção ativa. Letra B, o terrorismo e o atentado violento ao pudor. Letra C, a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e o estupro de vulnerável. Letra D, a prática da tortura e a corrupção ativa. Letra E, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o racismo. Bom, vamos ter que dominar. Para responder essa questão, temos que manjar realmente do artigo 1º que traz uma lista taxativa dos crimes hediondos. Deixa eu entender, professor, porque às vezes o aluno chega para mim, professor, esse crime, essa lesão corporal, ela é hedionda ou é uma lesão corporal do Código Penal? Aí eu falo, lesão corporal. Qual que é a pena, professor? Qual que é a pena da lesão corporal no Código Penal e a lesão corporal no crime hediondo? Aí você percebe que o aluno ele confunde. A lei de crimes hediondos, o que foi feito? Ela é um grande funil, né? Ou melhor dizendo, é um grande imã, onde ela atrai para a sua lista crimes que estão espalhados ou no Código Penal ou em legislações especiais. Os crimes continuam sendo o mesmo. O crime de homicídio não muda, ele continua lá estabelecido no artigo 121. Só que existe um grande imã chamado crimes hediondos que atrai para essa lei esses crimes. Mas o crime continua tendo a mesma pena. O que vai mudar é o tratamento de alguns benefícios penais, o tratamento de algumas concessões penais que a esse cidadão que comete o crime hediondo, considerado hediondo, ou seja, listado por hediondo, terá as suas consequências. Então, essa lista é um imã que vai atrair os crimes. Por exemplo, o crime de terrorismo, está lá numa lei específica, ele é atraído para cá e é tido como hediondo, equiparado a hediondo. Então a ele recairá todos os malefícios, ok? Que a lei determina. Então a lei fala, olha, esse cara não vai ter direito à anistia, esse cara não vai ter direito a suscetível de graça, ok? A progressão de regime dele, mesmo sendo regrada agora lá pela lei de execuções penais, não é mais pela lei de crime hediondo, vou te explicar. É diferente, ok? É diferente. A liberdade provisória é diferente para um cara que comete crime hediondo. Então a ideia, a intenção da lei em 1990 era trazer o quê? Fazer uma lista para poder realizar uma legislação de contenção. A ideia era conter a criminalidade através de uma lei que ali estabelecia o que? Regras mais drásticas. Só lembrando que a lei de crimes hediondos ela é uma obediência, ela está obedecendo uma ordem da Constituição. A Constituição, a Constituição ela não traz crimes. A Constituição não traz crimes, mas ela manda. Ela manda que esses crimes sejam tratados de forma mais drástica, os chamados mandados de criminalização, ok? Então a lei 8072 veio regular, qual o mandamento de criminalização? Qual o mandado de criminalização constitucional? O inciso 43, ele trata disso. Ele vai falar o quê? A respeito dos crimes hediondos, são suscetíveis de graça, anistia, indulto. Ok? Ele vem tratando esses crimes hediondos. E aí, essa lei veio para regulamentar a aplicação desses crimes que necessitam de uma reprimenda mais drástica do Estado. Ok? Do YouTube, vou até colocar aqui o inciso, né? Vou deixar bem refletido aqui. Cadê? Aqui, deixa eu colocar o inciso aqui, pronto. Né?
A lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça, anistia e indulto. A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes. Peraí, só um pouquinho, calma aí, meus amigos. Agora sim, suscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então a Constituição, ela não trouxe crime, mas ela falou, olha, eu quero que seja criada uma lei para poder considerar esses crimes aqui inafiançáveis. Ela falou, a lei considerará. Qual a lei? A lei 8072 de 1990, que é a lei de crimes hediondos. Okay? Então ela vem obedecendo a Carta Magna. E aí, o que são crimes hediondos, né? O que seria um conceito de crime hediondo? Pode te perguntar, o que é o crime hediondo, então? Alguém te pergunta. Você fala, são crimes em que o legislador considerou especialmente repulsivos e que, por essa razão, recebem tratamento penal e processual mais gravoso do que os demais delitos. Então, você vai pensar, estupro é hediondo? Você fala, cara, Claro, professor, estupro é hediondo, nem vou pensar, tá beleza. Homicídio qualificado por motivo fútil, ou motivo torpe, ou explosivo. O homicídio qualificado em si, o feminicídio é hediondo? Claro, professor, beleza. Se eu falsificar uma acetona, é hediondo? Falsificar acetona, falsificar uma medicação terapêutica, uma acetona, é hediondo? Professor, não é grave, você acabou de conceituar, é que necessita de... Pois é, tem que tomar cuidado, tá? Existe pelo menos aqui dois crimes, pelo menos esse crime, vamos falar a respeito dele, é um crime que não repercute tamanha violência, mas é hediondo. Mas isso aí é uma questão de política criminal, de lobby também, né? Agora vamos falar sobre isso, tá? Lobby das indústrias a esse respeito. Vamos continuar aqui. Quais são os sistemas para definir se um crime é ou não é hediondo, tá? Vamos dar profundidade na aula, tá? Não vamos ficar só raso, não. Vamos dar uma profundidade um pouquinho maior na aula. Vamos lá. Se o examinador te perguntar, você consegue sair. Existem 3 sistemas que tratam para saber o que é crime hediondo no mundo, tá? Eu tenho um sistema legal, que é aquilo que o legislador estabelecer. Eu tenho um sistema judicial, que é o que o juiz, no caso concreto, poderá depender e enquadrar se é ou não é hediondo. E eu tenho um sistema misto, onde cabe ao legislador apenas enunciar o conceito e o juiz enquadrar a conduta delituosa como hedionda ou não. Então, repetindo, sistema legal é a lei que determina. Sistema judicial é aquela em que o juiz livremente ele estabelece o que é e o que não é hediondo. E o sistema misto, onde a lei estabelece o norte e aí o juiz vai analisar o caso concreto e vai se adaptar ou não, se essa conduta é ou não hedionda. Qual que é adotado no Brasil? O Brasil adotou o sistema legal, viu, gente? Sistema legal, pode anotar. Sistema legal ou o sistema de definição dos crimes hediondos, é um sistema legal. E aí, essa lista que nós vamos estudar agora é uma lista taxativa. Anota, cai bastante. Lista taxativa, também chamada de números clausos, né? Do que é hediondo, tá? Logo, não cabe interpretação analógica, não cabe analogia e nem muito menos interpretação extensiva, analógica para essa lista, tá? Não é possível. Só é hediondo que a lei assim entender. Mas, seguinte, existe a possibilidade, é uma exceção que a doutrina traz, que é a chamada cláusula salvatória ou cláusula salvatória. O que é isso? Você sabe que uma lei, eu tenho uma leizinha abaixo da Constituição, essa lei tem que olhar para a Constituição e obedecer a ela. Nós já estudamos isso em direito constitucional, em direitos humanos, estudamos muito aqui no nosso curso. Se você não quiser, você dá uma olhada na nossa parte de direitos humanos, nós falamos a respeito disso na parte introdutória, e lá no direito constitucional, na parte 3, direitos individuais, a gente faz essa análise. Então, uma lei ela deve obediência em um chamado escalonamento vertical, dado por um cara chamado Hans Kelsen, lá atrás. Ele falou, olha, tem que ter uma hierarquia. A norma hipotética fundamental de uma nação é a Constituição. E as outras normas devem obediência a ela. Beleza, tranquilo, maravilha. Então, a cláusula salvatória, ela estabelece o seguinte, que é possível
uma relativização dessa lista, onde o juiz, tá? O juiz pode afastar a hediondez do crime, desde que ele reconheça que esse crime, para aquele caso concreto, não é compatível. Ah, professor, estava no sistema judicial. Seria mais ou menos um sistema misto, a aplicação do sistema misto. Ele vê a lei, só que ele fala, olha, beleza, mas essa lei ela não é compatível para esse caso concreto. A cláusula salvatória seria isso, onde o juiz, diante do caso, ele olha o caso, vê a lei e fala, eu sei que está na lei, mas essa lei ela é desproporcional, ela é inconstitucional. Então o juiz pode suscitar a cláusula salvatória e declarar que aquela lei, que aquele crime que aquele sujeito cometeu, mesmo estando na lista de crimes hediondos, para aquele caso não será considerado hediondo. Isso seria ele vai declarar que a lei é inconstitucional para aquele caso. Ele chama isso de declaração de constitucionalidade por meio difuso, tá? É mais ou menos o juiz falar, cara, tá beleza, eu sei que tá na lei, mas, cara, falsificar acetona e estabelecer para esse cara a impossibilidade da fiança. O cara que falsifica uma acetona não pode eu estou falando, né? Falsificação do documento, é claro. Falsificação de medicação, claro. O cara falsifica os remédios que são necessários para o Covid, é óbvio. Não, aí a repressão, é claro. A saúde pública, danos colaterais, a parte de danos coletivos é impensável, é claro. É tido hediondo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, por exemplo, em crimes anões, mesmo sendo hediondo. A falsificação de medicação. É uma hipótese. O cara falsifica uma acetona e é hediondo. Não tem direito. A progressão de regime dele é mais difícil. Então o juiz fala, olha, eu sei que mas nesse caso eu vou declarar inconstitucional e não vou aplicar como hediondo para esse sujeito. É possível isso? É possível. Beleza? É a chamada cláusula salvatória ou salvadora. Guarda essa cláusula que é importante, tá? Mas vamos continuar. Existe alguma prioridade, professor, para processos que o crime processado seja hediondo? Sim, tá? A Lei 13.285 de 2016 incluiu o artigo 394A do CPP, tá? Ele trouxe o artigo 394A do CPP e falou o seguinte, ó, os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Observação importante que o pacote anticrime, 13.964 de 2019, alterou diversos dispositivos que nós vamos estudar agora, ok? Vamos lá, vamos falar do que interessa mesmo. O artigo 1º traz uma lista de crimes hediondos e nós temos que estabelecer uma regra de estudar a fundo. Os crimes do artigo 1º, estão contidos no Código Penal, tá? E os crimes no parágrafo único e no artigo 2º, no parágrafo único do artigo 1º, e no artigo 2º, que existem crimes ali espalhados, são crimes da legislação especial, ou seja, não estão contidos no Código Penal, beleza? É de suma importância, isso eu falo para vocês, é de suma importância o conhecimento. Pelo menos você lê aí, pelo menos uma vez na semana, eu ler todos os crimes aí para você decorar. Uma vez na semana eu estou exagerando, né? Mas sempre dá uma olhada nessa lista, que tem que saber de cor essa lista, e a prova 100% de questões, eu vou falar para você que 80% das questões é em cima dessa lista. Vocês vão ver aqui embaixo a quantidade de questões que tem é em cima dessa lista. Artigo 1º fala assim, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848 de 40, que é o Código Penal. Olha a parte finalzinha, consumados ou tentados. Vamos grifar? Grifa aí. Consumado e tentado é considerado hediondo, ok? E aí vem começando. Homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, beleza? Isso aqui é a primeira hipótese. Fique tranquilo que lá embaixo eu dividi, a gente vai explicar um por um. Depois, aqui ele está tratando do chamado homicídio simples. Ele colocou só o artigo 121, então quer dizer que é o caput do artigo 121. Depois, o homicídio qualificado, parágrafo 2º, ok? E todos os incisos. Professor, inciso 8º, vamos falar sobre isso, tá? A lei, o pacote de crime mudou a lei de crimes hediondos, incluindo o inciso 8º, só que o inciso 8º foi, ele foi vetado pelo presidente da República.
vetaram ele lá no Código Penal, falou, olha, não dá para enquadrar o oitavo. Vou explicar o que é esse oitavo. Só que esqueceram de tirar aqui da lei do crimes hediondos, ok? Então ele ficou perdido. Esses oitavo aqui é nat morta, lei morta, ok? Vamos até arriscar ele aqui, é uma lei morta, beleza? Vamos continuar. Uma lesão corporal de natureza gravíssima, ok? Lesão corporal de natureza gravíssima. E lesão corporal seguida de morte, bacana, vamos lá. Quando praticados contra a autoridade, agente descrito no artigo 142 e 154 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 3º grau, em razão dessa condição. Ok? Nós vamos explicar isso também. Vamos fazer só uma leitura do artigo 1º, depois a gente vai estudar em detalhes cada um deles. Roubo, circunstanciado pela restrição da liberdade, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Quando fala circunstanciado, é causa de aumento de pena, tá? Também você pode encontrar na doutrina roubo majorado, é a mesma coisa, tá? Ou pelo emprego de arma de fogo, de proibido ou de uso restrito. Beleza. Qualificado pelo resultado lesão corporal, qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Quando falar de morte, estou falando de latrocínio, né? Vamos continuar. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Extorsão mediante sequestro e na modalidade e na forma qualificada. Estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. E o 9, tá, que é recente, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo único. Considera-se também hediondos tentados ou consumados. O crime de genocídio, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso, olha lá, cuidado, proibido, ok? Só subindo aqui no roubo circunstanciado, aqui a arma pode ser proibida ou restrita, tá? Cuidado com essa pegadinha aqui, tá? Proibida e restrita. Vou te explicar a diferença. Crime de comércio ilegal de arma de fogo, crime de tráfico internacional de arma de fogo e crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Beleza? Maravilha. Tem questões aqui, pessoal da mentoria, para resolver. Resolva as questões. Vamos avançar. Crime contra a pessoa. Vamos analisar agora bloco a bloco. Crime contra a pessoa. Ok? Então, como eu disse, eu separei esses crimes em blocos, né? Esses crimes em blocos. Então, o primeiro bloco, nós vamos estudar crimes hediondos em espécie, e o primeiro bloco é crime contra a pessoa. Crime contra a pessoa, estou lá no título 1 do Código Penal, na parte especial. Esse título 1 é um grande grupo que tem vários capítulos. Primeiro capítulo, crime contra a vida. Depois, crime de lesão corporal. E vai embora. Crimes contra a honra, crime de risco, está tudo isso lá nesse título primeiro, ok? Aí vem a pergunta, desse título primeiro, crimes contra a pessoa, quais são hediondos? Eu tenho o homicídio simples, o homicídio qualificado, e a lesão corporal gravíssima ou qualificada pela morte quando a vítima for autoridade ou agente de segurança pública. Então, esses são os crimes contra a pessoa. Deixa eu setorizar, professor, deixa eu focar mais ainda. Quais são os crimes contra a vida que são hediondos? Vamos lá, apenas o homicídio. Simples ou qualificado. O simples vai ter um requisito especial, mas a regra é o simples e o qualificado. Aborto é crime contra a vida? Sim. Mas é hediondo? Não. Participação ou instigação ao auxílio ao suicídio. Participação, instigação, auxílio ao suicídio. Ou automutilação. É crime contra a vida? Sim. Mas é hedionda? Não. Infanticídio, mesmo raciocínio. É crime contra a vida, mas não é hediondo. Bacana? Cuidado com essas pegadinhas. Ok? Aí vem a questão. Todo homicídio qualificado, seja tentado ou qualificado, será hediondo? Sim, todo qualificado será hediondo. Agora a pergunta é, todo homicídio simples será hediondo? Não. A lei estabeleceu uma condicionante para que ocorra o homicídio simples hediondo. Mas vamos entrar já, vamos falar primeiro homicídio simples hediondo, falando dele agora.
Diz assim o inciso 1º do artigo 1º. O homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Veja, ele setorizou, ele condicionou. Só é possível crime hediondo de homicídio simples se praticado em atividade típica de grupo de extermínio e ainda que seja cometido por uma só pessoa. Ainda que seja cometido por uma só pessoa. Ok? Então a pergunta que você já sabe responder agora. O homicídio simples pode ser hediondo? Se a resposta é sim, desde que praticado. Esse desde que é a condicionante. Ok? Bacana? Tranquilo? O que seria o grupo de extermínio, professor? Grupo de extermínio é diferente de uma milícia. Ah, detalhe. Se alguém te perguntar assim, o homicídio cometido por grupo de extermínio, não falou grupo de extermínio, não falou homicídio simples, tá? Falou homicídio cometido por grupo de extermínio. 10 pessoas cometem o grupo de extermínio cometem o homicídio. Nesse caso, automaticamente será hediondo? A pergunta é, o homicídio majorado por uso de grupo de extermínio é hediondo? É hediondo? Olha só, a nossa norma falou que só vai ser hediondo esse grupo se for praticado nos modos do grupo de extermínio, ok? E aí ele será considerado hediondo, então para ser hediondo. Então, se ele for praticado nos modos do grupo de extermínio, ele será hediondo, mesmo que praticado por uma só pessoa. Então eu posso dizer que a causa de aumento de pena do grupo de extermínio, morte do grupo de extermínio, será considerado hediondo. Mas, se for a morte cometida por uma milícia, a lei não fala. A lei não fala. A lei falou, se matar alguém de uma forma de uma milícia, é hediondo? A resposta é não, a lei não fala. Então, se a pessoa cometeu um homicídio simples, ok? Na forma de grupo de extermínio, ainda cometido uma só pessoa, será hediondo. Mas eu vou dizer para você, ficou irrelevante, porque se o cara mata na forma de grupo de extermínio, é homicídio torpe. Já vai ser qualificado, entendeu? Já vai ser qualificado. Então essa é a crítica da doutrina. Esse lance de, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que só... Gente, a atividade típica de grupo de extermínio, chacina, matança generalizada, não é homicídio simples. É qualificado pelo motivo torpe. Tá entendendo? Então, de uma forma ou de outra, o cara vai ser enquadrado por homicídio na forma hedionda. Tanto se for simples ou hediondo. Mas para nossa prova, vamos para o nosso mundo do concurso. Fica anotada essa crítica, inclusive de Kleber Masson. Vamos ficar para a nossa prova. Se te perguntarem, o homicídio simples pode ser hediondo, você vai dizer sim, desde que praticado como atividade típica de grupo de extermínio. Pronto. Ainda que praticado por uma só pessoa, ainda é praticado por uma só pessoa. Como é que chama isso? Homicídio condicionado. Pronto, fechou. Renato Brasileiro traz uma ideia de grupo extermínio, né? Eu trouxe para vocês para poder esclarecer mais ainda. Grupo significa um conjunto de pessoas ou coisas dispostas e formando um todo, um conjunto de indivíduos com características, objetivos e interesses comuns. Extermínio. Extermínio é chacina, aniquilamento, destruição com mortandade de pessoas. O extermínio tem característica principal da impessoalidade do sujeito passivo. Nossa, isso aqui é muito importante, vou até grifar. Tá? Impessoalidade do sujeito passivo. Porque a chacina eu mato de forma indiscriminada. Eu não penso em matar uma só pessoa. Ou seja, mato uma pessoa sem que o executor do delito sequer saiba o nome dele. Desse modo, a vítima é assassinada em razão de por exemplo, alguma característica especial. Natureza política, social, religiosa, étnica, ok? Ou qualquer outro traço peculiar capaz de identificar um membro como membro de um grupo. Né? Pessoas em situação de rua, né? Chacina da Candelária. Né? Tivemos aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, a chacina do Beco do Candeeiro. Okay? Há tempos atrás aconteceu a mesma coisa. Alguns menores de idade foram mortos, né? De forma indistinta aqui em Cuiabá. Alguns moradores de rua, na verdade. Ou qualquer outro traço peculiar. Então é necessário comprovar que o executor faz parte do grupo de extermínio? Não é necessário, como eu disse, tá? Eu vou contra a ideia do Renato Brasileiro, né? O Renato fala assim, é necessário comprovar que o executor faz parte do grupo de extermínio? Ele fala que sim.
Trata-se de crime por subjetivo, ou seja, a hipótese de concurso necessário de agente. Ah, tá. Para o grupo de extermínio. Perfeito. Para o grupo de extermínio, tudo bem. Para a majorante. Não para o hediondo. Quantas pessoas são necessárias para que possa atestar a presença de um grupo? São necessárias pelo menos 3 pessoas, ainda que a execução direta de conduta de matar alguém seja delegada a apenas um desses membros. O grupo de extermínio não tem como elementares a estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Tá? Ele estava explicando o grupo de extermínio. Tá? Mas para o crime hediondo, pode ser realizado por uma só pessoa e nem necessita existir esse grupo de extermínio. Tá? Essa denominação do grupo de extermínio é interessante lá para o crime qualificado, olha, crime majorado por grupo de extermínio que eu falei para vocês há tempos atrás aqui. Beleza? Vamos andar. No procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, o tribunal do júri, é necessária a quesitação aos jurados, perguntar aos jurados acerca da prática de homicídio em atividade típica de grupo de extermínio? Sim, é necessário, tá? Pois trata de uma causa de aumento de pena lá inclusive uma causa de aumento de pena do homicídio, né, que nós já estudamos. Inclusive, quem trata disso é o 483, inciso 5 do CPP, que diz essa exigência necessária, essa requisitação aos jurados. Caso ocorra um homicídio privilegiado, que se enquadra em uma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 120 do Código Penal. Lembra lá? Matar alguém sob influência matar alguém sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Lembra dessa? Parágrafo 1º? Então, guarda aí. Mas foi cometido acobertado por uma qualificadora. Ou seja, um pai que mata o estuprador da sua filha queimado. Ele acabou de ver, ele vai lá e mata. Acabou de acontecer o estupro, ele vai lá e mata o estuprador queimado. O homicídio é privilegiado, mas foi na forma qualificada. Tá? Resumindo, né, não é a questão agora, mas ele vai receber a diminuição da pena, só que a base será de pena de 12 a 30 anos, que é a pena do crime do homicídio qualificado, mas poderá reduzir de 1/6 a 1/3, dependendo do caso, se for realmente reconhecido o privilégio. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, esse crime é hediondo? Ou seja, eu sei que, de um lado, o homicídio privilegiado não é hediondo. De outro lado, eu sei que o homicídio qualificado é hediondo. Se eu fundir os dois, que a gente chama isso de homicídio, crime híbrido, ou homicídio híbrido. E aí? Por um lado, ele vai receber o privilégio de diminuir a pena. Por outro lado, eu pergunto, esse crime se torna hediondo? A resposta é não. Tá? Esse homicídio híbrido não será considerado hediondo. Lembra lá atrás que eu falei para vocês que a lista é uma lista taxativa dos crimes, então eu não posso fazer interpretação. Bacana. Vamos falar sobre o homicídio qualificado. Vamos lá. Está no artigo 1º, né? Inciso 1, continuação. Ele fala, e homicídio qualificado, inciso tais e tais. Como eu disse para você, o inciso 8º ainda consta na lista, mas ele não é, ele foi vetado pelo presidente. Então, o homicídio qualificado, você já conhece, está no parágrafo 2º, né? Mediante paga, motivo fútil, emprego de veneno, traição, assegurar execução, ocultação, feminicídio, tá? Crimes contra o homicídio funcional, todos esses fazem parte já do seu dia a dia, você já conhece. E aí o vetado é esse daqui, ó, inciso 8º. O que compreendia o inciso 8º vetado pelo presidente? O inciso 8º veio com um pacote anticrime, tá? O pacote anticrime falou, olha, seguinte, o homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido é considerado homicídio qualificado. Aliás, o homicídio vai ser qualificado como vai ser enquadrado como hediondo e, além disso, será um homicídio qualificado. Ok? Esse projeto foi, né? O projeto do pacote de crime acrescentou essa mudança. Só que o nosso presidente, todos sabemos disso, né? O presidente atual, ele tem foi uma das motes da sua campanha, que era a ideia da liberação do armamento. Nesse caso, ele não poderia ir contra a seu viés, né? Então ele vetou esse inciso 8º, que depois, inclusive, não foi o que é derrubado pelo Congresso. Bacana? Importante botar que a lei de crimes hediondos sofreu alteração, já como eu digo, né? Mas né, acabou acontecendo que esse inciso 8º, né, que mudou o crime hediondo, ficou inócua porque ainda continua o inciso 8º aqui, mas ficou
furada, pelo fato que lá no Código Penal foi vetado, então, por consequência, esse inciso 8º não é aplicado. Vamos lá, vamos avançar. Lesão corporal. Lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, ou seja, funcional, e a lesão corporal seguida de morte funcional. São dois crimes, na verdade, né? A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, ok? E a lesão corporal qualificada pela morte, ou seguida de morte. Nessas duas hipóteses, tanto no 129.2 como no 129.3, serão consideradas hediondos, ok? Ok? Beleza? Tem que ficar esperto quanto a isso. Então, essa mudança foi em 2015 que foi alterado o crime de hediondos. Beleza? Cuidado, né? Se alguém te perguntar, existe algum crime de lesão corporal hedionda? Você vai dizer sim, opa, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou qualificada pela morte, desde que a vítima seja o que? A autoridade ou agente descrito lá no 152. E 152, Forças Armadas, 154, Segurança Pública, toda aquela galera, Polícia Federal, todos eles. Okay? Sistema prisional, integrante do sistema prisional, nem precisava ter colocado isso agora, porque agora já existe a Polícia Penal no 154, né? Força Nacional de Segurança, beleza? Cuidado, tá? Ainda é extensível a decorrência da sua função contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Cuidado, tá? Até o 3º grau poderá ser configurado o crime hediondo. Estou falando do sobrinho, né? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Crimes patrimoniais. Vamos falar dos crimes patrimoniais agora. Crimes patrimoniais que são hediondos. Vamos lá. Primeiro, roubo, tá? O roubo houve uma grande mudança, tá? Grande mesmo, que ele estendeu a aplicação. Antes, somente era hediondo o roubo qualificado pela morte, ou seja, o latrocínio, parágrafo 3º, tá? Do 57. Só que agora houve uma extensão e o crime de roubo também será aplicado a hediondez nos casos de roubo aumentado pela restrição da liberdade da vítima. O que é essa restrição da liberdade da vítima, professor? É um sequestro relâmpago? Não, gente. Essa restrição da vítima, para você diferenciar da extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago, que eu vou falar para você agora. Na extorsão qualificada pela restrição da vítima, é diferente do roubo pela restrição da liberdade da vítima. Vou te explicar. No roubo com a liberdade da vítima, o criminoso ele já conseguiu o bem. Ele já tem a posse do bem. Ele não precisa da vítima para nada, para nenhuma realização de nenhum outro crime, ou que o crime se consuma. Ele não precisa da vítima. Ou seja, é o sujeito que rende a funcionária da casa, rouba o carro, coloca a funcionária dentro do carro, leva ela por um certo período de espaço de tempo e no fim da cidade ele solta ela e continua seguindo a sua fuga. Nesse caso, veja, ele já tinha conseguido bem. Ele não precisa da vítima para nada. Ele fez a restrição da liberdade apenas para garantir o objeto da sua fuga. Já na extorsão qualificada pela restrição da liberdade, tá? A lei penal exige uma participação direta da vítima. É a famosa entradinha de banco, né? O cara vai entrar no banco, o vagabundo rende, leva a pessoa até o caixa e fala, digita a sua senha. Ele precisa. Agora vamos lá na sua casa. Vamos pegar lá. Me faça isso. Então ele necessita que a vítima pratique atos ou se omite para que exista o crime. Essa é a diferença, tá? No roubo, não. O roubo eu não preciso da vítima. Ela é feita só para poder garantir o cometimento do crime, ok? Continuando. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, ok? Só o uso da arma de fogo já vai ser hediondo. Ou emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Já vou adiantar. Restritos são aquelas que têm calibre determinado. Já vou te explicar agora aí embaixo. Uma AK-47, uma Kalashnikov. Essa aí é uma arma que é de uso restrito, tá? Das Forças Armadas. Uso proibido, por exemplo, é uma arma dissimulada. O cara fabrica uma arma, ele pega um cano, começa a montar e monta um simulacro e ele tem potencial de ser lesivo e matar alguém. Isso é uma arma proibida. Ou seja estabelecida por uma questão de convenções internacionais. Beleza?
Qualificado pelo resultado lesão corporal grave, ok? Ou morte. O morte é o latrocínio, né? Se cometeu o latrocínio, é hediondo. Se cometeu lesão corporal de natureza grave, é considerado também hediondo, ok? Beleza? Vamos evoluir. Extorsão. Extorsão qualificada pela restrição à liberdade, tá? No código, antes era 158, parágrafo 2º, tá? Era chamada a extorsão pela lesão grave, tá? Essa extorsão deixou de ser hedionda, tá? Não há mais previsão para hediondo, ok? Se te perguntar, professor, uma extorsão do caput, o artigo 158, é hediondo? Você vai dizer não. Professor, a extorsão do parágrafo 1º é hediondo? Você vai dizer não. Professor, a extorsão do parágrafo 2º é hediondo? Você vai dizer não. Professor, é a extorsão do 158, parágrafo 3º, que é esse sequestro relâmpago, essa saidinha de banco. É hediondo? Essa aí que é hediondo agora. Ok? Toma cuidado para você não confundir. Então, a lesão corporal na natureza grave é hediondo? Não. E aquela que cause essa liberdade é ocorrência da lesão corporal ou morte. 158, parágrafo 3º. Aí é hediondo. Beleza? Vamos continuar. Extorsão mediante sequestro. Diferente da extorsão simples, da extorsão que eu disse para você anteriormente, a mediante sequestro, todas as formas são hediondas, ok? Todas são hediondas. Então, extorsão mediante sequestro do caput, extorsão mediante sequestro ou na modalidade qualificada, que é se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos, se o sequestrado é maior de 60 anos, se o crime é cometido por banda ou quadrilha, hoje leia-se associação criminosa, se a extorsão mediante sequestro na modalidade qualificada, se do fato resultar lesão grave, é hedionda. A extorsão mediante sequestro na modalidade qualificada pelo fato qualificada, se do fato resultar morte, é hedionda. Então, todas as formas de extorsão extorsão mediante sequestro são hediondas. Fique atento. O furto, ainda estamos dentro de crimes patrimoniais. O furto foi incluído agora, mas o furto qualificado com uso pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Somente esse furto que é hediondo, esse furto qualificado. Não existia. Gente, aqui tem um pequeno porém, vamos entender. Existe uma incongruência. Eu defendo essa incongruência, né? Não só eu, né? Vários outros professores, Renato Brasileiro, né? Quem sou eu na fila do pão, mas eu defendo, né, a inconstitucionalidade desse inciso 9. Vou te explicar. Primeiro porque é o seguinte, quando o legislador agora, do pacote de crime, ele acrescentou, bacana, muitos crimes têm cometido com o uso de explosivo, tinha que ser reprimido mesmo, bacana, maravilha. Só que é o seguinte, ele deixou de fora por incompetência mesmo, é incompetência mesmo, só posso chamar isso. Não tem assessor, não tem pessoas que estudam lá, é incrível isso. E aí, deixou de fora o roubo aumentado, tá? O majorado, ou melhor, circunstanciado, que é a mesma coisa, com o emprego de explosivo ou de artefato análogo, que é a mesma ideia. Só que ainda, além disso, o roubo é crime mais grave. É crime mais grave. Porque exige o quê? A grave ameaça à pessoa ou a violência à pessoa. Então, nesse caso, era necessário que o 157, parágrafo 2º-A, inciso 2, esse sim era para estar aqui, e não o 155, parágrafo 4º. Inciso, parágrafo 4º, parece que foi uma... Será que foi um erro? Eu não sei. Às vezes o nosso legislador me deixa instigado a entender por que ele pensa assim, né? Mas, enfim, o que eu posso ser citado nesse caso? A inconstitucionalidade pela ausência da proporcionalidade. A ausência da proporcionalidade, ou seja, não é razoável estabelecer um crime hediondo para um furto, sendo que existe crime mais grave que é roubo e não está constando no Código Penal, na lei de crimes hediondos. Então fere drasticamente, para a minha visão, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade da nossa Constituição Federal. Que um crime ele tem que ser proporcional. A pena tem que ser proporcional ao delito. Então, a caracterização da hediondez de um furto qualificado por emprego de explosivo, ele é menos grave do que um roubo qualificado por explosivo. Então, nesse contexto, tem que ser declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 4º, aliás, do inciso 9, em comparação, em analogia aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade
pois existe no complexo legislativo norma mais grave e ela não é estabelecida como hedionda. Ok, beleza, divagação nossa, mas isso aqui é um bom tema para uma questão de segunda fase, fique atento. Crimes contra a dignidade sexual. Vamos lá, quais são os crimes contra a dignidade sexual que são hediondas? 3. Estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição. Cuidado, tá de fora aqui. Assédio sexual, tá? Crime de casa de prostituição, ok? Rufianismo, que é o cafetão, né? Que a gente fala rufião, é o cafetão. Beleza? Esses crimes estão fora, tá? Esses crimes estão fora. O que são esses 3 que eu falei para você. O estupro, é o parágrafo 1º e 2º. Estupro de vulnerável, parágrafos 1, todas as formas de estupro vulnerável. E favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, tá? Eu fiz uma tabelinha para você dar uma olhada depois, com tranquilidade, os 3 crimes, tá? Para você dar uma lida. Eu fiz a comparação para você dar uma relembrada desses 3 crimes. Vamos evoluir. Próximo crime, epidemia com resultado morte, tá? Epidemia com resultado morte, ou seja, qualquer crime de epidemia é hediondo? Não, tem que ter o resultado morte. O cara distribui, coloca o coronavírus, digamos assim, ele estabelece isso, ele causa epidemia propagando germes patogênicos, digamos assim, um germe perigosíssimo, com esse ânimos, e causa a morte, a pena é aplicada em dobro, e além disso, também é hediondo. E o outro é a falsificação, a corrupção, a adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos, que eu falei para vocês lá atrás, né? Ela foi incluída em 98, viu? Ela foi incluída em 98. Fala para você, a época estavam... isso é muito comum, né? Já falei para vocês, direito penal simbólico, né? Que diante de pressões políticas, pressões populares, o legislador, ao invés de tentar solucionar a base através de questões sociais, ele prefere o quê? Aumentar a pena, criar novos crimes. E assim o fez em 98, estabelecendo como também hediondo o 273, caput, parágrafo 1º, parágrafo 1A e 1B do Código Penal. Tá? Pelo fato de que, na época, a indústria farmacêutica, a indústria medicinal, estava sofrendo vários crimes a respeito de falsificação de medicações, fez uma pressão gigantesca, fez um lobby junto ao Congresso, e aí conseguiram mudar a lei. Ok? Então tá bom, vamos evoluir. Crime de genocídio, tá? Crime de genocídio tá na lei 2.889 de 56, tá? Crime de genocídio. O artigo 1º, 2º e 3º da lei. Lembra que o artigo 1º diz assim: quem com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, comete crime de genocídio, que é considerado hediondo, que está no parágrafo único, né? Do artigo 1º da 8072 de 90. Deixa eu te perguntar, se eu matar um índio, é crime de genocídio? E por consequência, é crime hediondo? Um índio. Eu vi isso uma prova oral aqui no Mato Grosso, uma prova oral do Ministério Público. O examinador perguntou isso ao candidato. Cara, o cara estava muito bem preparado. Ele falou assim: Excelência, excelente pergunta. Será considerado hediondo se esse índio for o último índio dessa etnia? Cara, o examinador fez de sacanagem mesmo, por ele pegar o cara, e o cara saiu muito bem. Exatamente. Se ele for o último índio da etnia, ele vai extinguir, olha lá, com a intenção de destruir um todo em parte, grupo nacional, étnico, ele vai matar, vai encerrar aquele grupo racial, étnico. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Crime hediondo. E também crime de genocídio, tá? E aí, toma cuidado, o crime de genocídio da lei são crimes ele é chamado, são normas penais em branco invertida ou às avessas. Por quê? Você tem o preceito primário, que é o crime, porque a norma penal em branco normal, ela é incompleto essa parte de cima, tá? E a pena existe. No crime de genocídio é o único exemplo aí que nós temos de norma penal em branco invertida, onde existe muito bem o crime, mas a pena não existe. Tem que procurar outra norma. Tá? Também chamamos isso de norma remetida, porque você tem que buscar lá no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º, o homicídio qualificado, para poder enquadrar a pena. Tá? Beleza, vamos continuar. Crime do Estatuto do Desarmamento. Antes era determinado como hediondo apenas o 16, tá? O uso restrito de arma de fogo. Hoje houve um aumento da lista e uma
uma lei mais benéfica, um novatio legis mais em melos. Vamos entender. Hoje, fique atento. Será considerado crime hediondo tentado ou consumado? É crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso, olha lá, proibido. Uso proibido. Que vou grifar. Antes era uso restrito. Então, se o cara portar... Eu vou fazer o exemplo agora. Tá? Vamos fazer o exemplo. Então, hoje, é diferente. Uso proibido e uso restrito. Então, eu tenho o seguinte, uma conclusão. Aqueles caras que eram punidos antes, que foram punidos pela lei anterior, que determinava punição pelo crime restrito, e com a nova lei tirou o restrito e colocou apenas o proibido, todos aqueles que foram punidos à época com uma margem mais grave de hediondez, hoje não é mais, exato? Exato. Então, a lei vai retroagir e vai beneficiar aquela pessoa que cometeu o crime hediondo, antes hediondo, e não estava conseguindo progredir de regime, que hoje está preso. Olha, o que você foi? Fui preso por porte ilegal de arma de uso restrito, que é hediondo, e a progressão é mais difícil. Só que agora mudou, agora esse crime não é mais hediondo. Opa, não é mais hediondo? Então a progressão para mim vai ser o quê? Mais fácil. Porque houve para ele uma nova lei mais benéfica. Entendeu o raciocínio? Então, antes ele foi punido pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito. Hoje não é mais. Hoje é proibido. Opa, não existe mais a punição? Não. Então, retroage para mim, para que eu cometi lá atrás, retroage. Porque hoje não existe mais. Lembra, a norma para ele vai ser mais benéfica? Sim, porque não há mais a punição. Se não há mais a punição, então eu não posso ter uma progressão de regime mais difícil do que quem comete crime comum. Então, passou a ser um crime comum e não hediondo o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Desde que não seja para o crime de roubo, né? Nós vimos lá atrás. Se for o crime de roubo, será considerado hediondo ainda. Beleza? O crime de comércio ilegal de armas de fogo, aqui é uma novatio legis impejus. Aliás, novatio legis impejus ou novatio legis impejus, ou seja, prejudicou, a lei do crime já existia, agora prejudicou. Então, quem cometeu o crime de comércio ilegal daqui para frente vai ser enquadrado como hediondo. Crime de tráfico internacional, idem, acessório ou munição. Crime de organização criminosa, quando direcionado... isso aqui é uma outra conversa. Organização criminosa, vou até tirar daqui que não é você agora, a organização. Agora eu falo de você. Então, eu tenho algumas conclusões do Renato Brasileiro que são bacanas. Ele fala o seguinte, ó. O crime de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no 16... Primeira coisa, houve uma inadequação do enquadramento, né? Porque o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º da lei de crimes hediondos, ele deve ser lido da seguinte forma, tá? Esse inciso 2 aqui deve ser lido da seguinte forma. O crime de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, ok, tá igual lá, previsto no artigo 16, parágrafo 2º da lei, tá? Porque o crime de porte ou posse ilegal de arma de uso proibido tá lá tá positivado no parágrafo 2º. E a lei não falou isso, deixou em aberto. Então, para você entender, hoje, para que seja aplicado, tem que ser lido como o do parágrafo 2º, ok? Beleza? Porque lá no Estatuto do Desarmamento, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido foi deslocado, mudou agora está no parágrafo 2º, com o pacote anticrime. Tá? Primeiro ponto é esse. Então, houve, portanto, uma impropriedade técnica no legislador. Segundo ponto importante, como eu disse para vocês, houve o novatio legis in melos, ok? A partir do momento que retirou o restrito da hediondez, passou a ser o que? Um crime comum, podendo retroagir a lei e beneficiar quem foi cometido antes da lei nessa forma hedionda. Se as condutas descritas no parágrafo 1º do artigo 16 envolveram arma de uso proibido, a referida conduta delituosa há de ser considerada hedionda. Isso aqui nós já falamos. Inciso 2, parágrafo único, não faz menção, tá? O inciso 2 aqui, o posse e o porte de arma de fogo, não faz menção, tá? A acessórios e munição, ok? Veja, no comércio ele faz menção, aliás, no tráfico ele faz menção a acessório ou munição. Você está comigo? Então quer dizer o quê? Se o cara tiver com um acessório de uso proibido ou um acessório
ou uma munição de uso proibida não será considerada hedionda. Só será considerada de per si, por si só, a arma de fogo. Um acessório proibido ou uma munição proibida não é hedionda. Anota, por favor. Anota. Beleza? Então eu concluo. Somente é crime hediondo porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. Não é mais hediondo a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Isso significa que as pessoas, já falei, né, tem novato legis e menos. Vamos fazer uma situação aqui. Qual a diferença de uso restrito ou uso proibido? Imagina o seguinte, imagina que Zé monte de forma artesanal uma arma que imite um calibre 38 e cometa um crime. Veja, ele faz de forma artesanal. Ele pega um cano lá e monta lá uma arma. E lá essa arma dispara e mata alguém. Segunda hipótese, imagina que André cometa um crime com uma Kalashnikov, ou seja, AK-47. Dessas duas situações, um fez um 38, montou um 38, e a outra fez uma Kalashnikov de 46, um fuzil. Desses dois, qual é hediondo? A do Zé. A do Zé. Que é uso proibido. A Kalashnikov, que inclusive coloquei aqui exemplo de uso restrito, armas curtas, por exemplo, revólveres, pistola, uma Magnum .50, tá? Uma 457, a Super Mag 445, arma longa raiada ou não raiada, né? Que o cano do fuzil é raiado ou não. Eu tenho a 762, que é o famoso FAL, né? O 762. Eu tenho a Hamilton, eu tenho a AK-47, a Winchester, várias armas que são tidas o quê? A Imbel, né? A Imbel. E outras mais que são consideradas. Imbel é a indústria, né? Imbel, eu tô falando a 792.57, munição dos fuzis Imbel, né? Que também são considerados o quê? De uso restrito. Entendeu a sacada, né? Vamos evoluir. Agora o próximo crime de organização criminosa. Direcionada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Veja, o que é um crime de organização criminosa? Vai ter que ir lá no artigo 12, aliás, na lei 12.850 de 2013, e lá fala o que é, primeiro, organização criminosa. Fala assim, parágrafo 1º, considera-se, isso do artigo 1º, parágrafo 1º da lei 12.850 de 2013. Fala assim, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Ok? Parágrafo 2º. Esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratados ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 2. As organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo, legalmente definidas também são consideradas organizações criminosas. E aí vem o crime. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas pela organização. Isso quem diz o artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Pergunta rápida. Só o fato do cara ter cometido um crime hediondo, aliás, ter cometido um crime e a ele ser imputado o crime de organização criminosa. Ele foi enquadrado por organização criminosa. Já é hediondo? Não. Tem que ser comprovado que essa organização criminosa, ela praticou crimes hediondos. Ou seja, essa organização praticou tráfico. Se a organização comprovou que realmente ela praticou tráfico, esse crime será o que? Tido como hediondo. Ok? Cuidado com essa condicionante. Figuras, formas equiparadas do hediondo. Saindo agora do artigo 1º, vamos para o artigo 2º. O artigo 2º fala assim, os crimes hediondos, a prática equipara os crimes hediondos à prática
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes. Aí vai falando, não será possível a anistia, mas ele fala assim, os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes. Né? São três figuras não propriamente hediondas, tá? Mas que são equiparadas, que são tráfico, tortura e terrorismo. Peraí, só um pouquinho. Tráfico, tortura e terrorismo. Agora você tá faltando um trechinho aqui, vamos lá. Os crimes hediondos, artigo 2º da Lei 8072/90, fala assim, os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de. São três figuras que a doutrina fala que não são propriamente hediondas, mas são equiparadas a hediondos. Gente, dá o mesmo efeito, é a mesma porrada pro cara que comete tortura, mesmo cara que comete tráfico, mesma porrada. Cuidado, racismo não é hediondo. Anota, por favor. Racismo não é hediondo. Crimes contra a administração pública, corrupção ativa, corrupção passiva, não é hediondo. Peculato, deveria ser, mas não é hediondo. Há um projeto de lei, mas não é hediondo. Tá? E o CESP adora tratar essa e fala, não são considerados hediondos o crime de tortura. Pior que não é hediondo, ele é equiparado a hediondo. E o CESP, o SEBRASP, adora fazer essa brincadeira. Quem está com a apostila aí, pessoal da mentoria, tem um exemplo aqui de 2017 do CESP que ele trata dessa forma. Ok? Então, como a Constituição Federal mencionou expressamente, nós já falamos lá atrás, que são inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. Né? A tortura, então, aplica-se à lei de tortura, o tráfico, a lei de tráfico, e o terrorismo, a lei de terrorismo. A pergunta é, todo crime de tortura é hediondo? A resposta é não, tá? A tortura é imprópria, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, não é considerado hedionda. Outra pergunta, todo crime de tráfico é hediondo? A resposta é não, tá? O tráfico privilegiado, lá do artigo 33, parágrafo 4º, também não é considerado hediondo. Toma cuidado com essas duas pegadinhas. Vamos falar sobre esse trecho que fala sobre a inafiançabilidade e insuscetível de graça ou anistia, e eu acrescento também aqui o indulto, tá? Graça, anistia, eu não, né? A lei, né? A graça, anistia, que a Constituição fala sobre graça e anistia. E indulto também. Professor, eu nunca entendi esse negócio de graça, anistia e indulto. Vamos aprender agora. Vamos lá? Prepara aí. Vamos lá. Vamos meter a cabeça aqui. Qual a diferença de anistia, graça e indulto? Vamos lá? Anistia é um benefício concedido pelo Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, que está contido lá no artigo 48, inciso 8º da nossa Constituição, por meio do qual se perdoa a prática de um fato criminoso. Normalmente, a anistia vai incidir sobre crimes políticos, mas também ela pode abranger outras espécies de crimes. A graça e indulto, elas são irmãs sianesas, são grudadinhas, mas em algumas hipóteses elas se diferenciam. A graça seria um indulto individual. Já o indulto é uma forma coletiva. A graça seria uma forma individual e o indulto seria uma forma coletiva. Tá? E alguns falam indulto individual ou graça. Indulto, propriamente dito, é um indulto coletivo. Então, a graça e o indulto são concedidos por decreto do presidente da República. E tem o efeito de apagar, isso mesmo, deletar os efeitos da execução da condenação. Apaga a execução do sujeito. A anistia apaga a prática do crime, né? Aliás, perdão, ela perdoa o crime. O crime continua, perdoa o crime. Já na graça e indulto, eles vão apagar os efeitos da condenação. A atribuição da graça ou do indulto pode ser delegada pelo presidente ao PGR, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado. A anistia é concedida por meio de uma lei federal ordinária. Já a graça ou o indulto é concedida por meio de um decreto. A anistia pode ser concedida antes do trânsito julgado, que eles chamam isso de anistia própria, ou depois do trânsito julgado, que eles chamam isso de anistia
imprópria. Já a graça ou o indulto, tradicionalmente, a doutrina afirma que tais benefícios só podem ser concedidos após o trânsito julgado. Esse entendimento, no entanto, está cada dia mais superado, considerando que o indulto natalino, por exemplo, permite que seja concedido o benefício desde que tenha havido transjulgado para a acusação, ou quando o MP recorreu, mas não para agravar a pena imposta. Então, mesmo estando no delay ali da fase de análise de recurso, vem se entendendo que é possível a possibilidade do indulto ou da graça. Existe uma classificação doutrinária. Qual é a classificação da anistia? A anistia, existe pelo menos aí algumas classificações que nós temos que enfrentar. A primeira, eu tenho a classificação chamada anistia propriamente dita, que é quando concedida antes da condenação. Eu tenho a impropriamente dita, quando é concedida após a condenação. Eu tenho ainda a anistia chamada irrestrita, quando atinge de forma indistinta todos os autores do fato punível. Já a anistia restrita, quando exige condição pessoal do autor do fato punível. Por exemplo, para se ganhar a anistia deve ser primário. Eu tenho também a anistia de forma incondicionada, que não exige condição para a sua concessão, e a condicionada, que exige a condição para uma concessão, por exemplo, a reparação dos danos. Também a anistia pode ser comum, que atinge crimes comuns, ou anistia especial, que atinge os crimes políticos. Já a classificação da graça ou do indulto pode ser classificado como pleno, parcial, incondicionado, condicionado, restrito ou irrestrito. Graça plena ou indulto pleno é quando extingue totalmente a pena. Já a parcial, quando somente diminui ou substitui a pena, ou seja, isso é chamado de comutação. A incondicionada é quando não impõe qualquer condição para conferir a graça ou o indulto, e ao contrário, a condicionada exige uma condição determinada. Já o indulto ou a graça restrita exige condições pessoais do agente. Ok? Ser primário, por exemplo. Já o irrestrito, não há nenhuma condição pessoal. Então eu posso aí, para fechar essa parte de classificação, quando eu falar de restrito e irrestrito, tanto na anistia, tanto na graça ou indulto, se prende à pessoa, condições pessoais do agente. É primário ou não é primário? Já na classificação incondicionada ou condicionada, é determinado não uma condição pessoal, e sim a um ato do agente. Por exemplo, a reparação dos danos. Vamos avançar. Quais são os efeitos da anistia? A anistia extingue os efeitos penais, primários, principais e secundários do crime. Além disso, os efeitos de natureza civil ainda continuam, permanecem íntegros. Por exemplo, a obrigação de reparação de dano. A obrigação, por exemplo, não, reparação de danos não, reparação de danos secundários, né? Seria, por exemplo, a perda do cargo, uma função pública. Bacana? Essa continua, permanece íntegro. Outra, só na graça ou na graça ou no indulto, quais são os efeitos? Só extingue o efeito principal do crime, a pena. Os efeitos penais secundários e os efeitos de natureza civil permanecem. Então fique atento. Lá na anistia, some o efeito primário e secundário. Efeitos primários e secundários do crime. Permanecem os civis. Já na graça ou no indulto, só os penais principais. Secundários, penais e civis permanecem. O réu condenado que foi anistiado, se comete novo crime, não será reincidente. O réu, isso na anistia. Na graça ou no indulto, o réu condenado que foi beneficiado por graça ou indulto, se cometer novo crime, será considerado reincidente. Será considerado reincidente, ok? Bom, a anistia é um benefício coletivo, que pode referir-se somente a fatos. Anistia do período militar, né? Atinge apenas os que cometeram, né?
Já a graça, isoladamente, é um benefício individual com o destinatário certo, porque ela é individual, lembra disso. Depende de pedido do sentenciado, ele tem que pedir. Já o induto é um benefício coletivo, sem destinatário certo. É concedido de ofício e não depende de nenhuma provocação. Então vamos lá, da vedação, há um dispositivo no código, na lei de crimes hediondos, que veda, veda não, que a pena do crime hediondo deve ser cumprida no regime inicialmente fechado, ok? Tá? Está no artigo 2º, parágrafo 1º na nossa lei 8072 de 90. Esse parágrafo, tá? Ele sofreu um controle incidental de constitucionalidade. Controle difuso. Lembra que eu falei para vocês sobre controle difuso de constitucionalidade? Isso chegou até o Supremo, tá? E o Supremo, na análise do HC 111.840, que foi publicado em 3 de agosto de 2012, ele falou que essa exigência de cumprimento inicialmente fechado, ele fere o princípio da individualização da pena. Pensa comigo, se o cara matou de forma torpe, né? O cara não foi... olha só que situação, o cara descobriu que a filha foi estuprada, beleza? E aí o cara fugiu, ficou um tempo. E o cara maquinou, depois de 2 anos encontrou o estuprador e ele vai e mata o sujeito com requinte de crueldade. Nesse caso, esse sujeito, esse pai de família aí, vai responder pelo homicídio qualificado. Se fosse enquadrado e é enquadrado como crime hediondo, se fosse a seguir o parágrafo primeiro, esse pai, às vezes primário, nunca cometeu nenhum crime, ele teria um regime inicialmente fechado, ele começaria o regime fechado. E às vezes ele pode pegar uma pena, por exemplo, que possibilita o regime aberto. Pegou 6 anos, 7 anos. Possibilita o regime semiaberto. Nesse caso, pela lei, ele teria que cumprir o inicialmente fechado, que é apenas acima de 8 anos. Então, nesse caso, mesmo que ele tenha sido sentenciado a 6 anos, por exemplo. Então, fere a individualização da pena, porque cada pessoa, cada sentença é um caso a ser analisado. Ok? Então, esse parágrafo primeiro foi julgado inconstitucional. Aí eu tenho a progressão de regime que existia na lei do crimes hediondos. Existia o parágrafo 2º. Existia por quê? Agora o pacote anticrime, tá? Aliás, perdão, não foi o pacote. Antes do pacote anticrime, a lei 3.769 de 2019 revogou o parágrafo 2º do artigo 2º do pacote do crimes hediondos. Se você ver o material, eu até risquei aqui, tá? Que falava, se o cara for primário, progride-se a progressão do crime hediondo em 2/5. Se for reincidente, 3/5. Hoje não é mais isso. Quem trata de progressão de regime de crime hediondo é a lei de execuções penais, lá no artigo 112. E ficou assim, ó. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Inciso 5. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Ok? 40% da pena. 50% da pena se o apenado for condenado à prática de crime hediondo equiparado com resultado morte. E se for primário, vedado o livramento condicional. Aliás, resultado morte se for primário. Proibido o livramento condicional para esse sujeito. O condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa ou estruturada para a prática de crime hediondo, também 50% da pena. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia, também 50% da pena. Beleza? Nos interessa aqui só a letra A, né, que é hedionda, né? Que é hediondo, que é o condenado à prática de crime hediondo ou equiparado, o resultado de morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Eu também tenho o seguinte, né? O condenado por exercer comando individual ou iniciação criminosa estruturada para praticar crimes hediondos. Pronto, aqui eu também tenho, que tem que cometer 50% da pena. Constituição de milícia, não. 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Beleza? 60% se for da pena, se for apenado por reincidência, ele é reincidente de crime hediondo, aí, parceiro, 60% da pena para poder progredir de regime. E o último, 70% da pena, se ele é reincidente,
se ele é reincidente e comete crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E aí é proibido o livramento condicional. Bacana? Fica esperto aqui com essas alterações. Será necessário o exame criminológico? É um exame realizado, é um exame realmente muito combatido pela defesa, pela Defensoria Pública, pelo fato que realmente não traz critérios objetivos, subjetivos, realmente é uma bagunça quanto a isso. Ele deixou de ser exigido. Só que aí o Supremo, tá, falou o seguinte, ó, não é obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, mas se o juiz assim queira, ele poderá exigir, tá? Isso, inclusive, quem fala é a súmula vinculante 26 do STF. Finalizando nossa aula, tem alguns outros dispositivos. Artigo 2º, parágrafo 3º, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade, tá? Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. Artigo 2º, parágrafo 4º, a prisão... em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Gente, o réu ele pode apelar em liberdade. Aí é passar batido essa informação. Pera aí. Beleza? Não, é isso mesmo. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Perfeito, é isso mesmo. Vamos lá. Artigo 2º ainda, parágrafo 4º. A prisão temporária sobre o qual dispõe... A prisão temporária será de 30 dias, tá? Normalmente a prisão temporária é 5 dias, mas para hediondos pode ser de 30 dias, prorrogar por igual período. Caso de extrema comprovada necessidade, ok? Se você já assistiu, nós temos uma aula própria aqui de prisão temporária no nosso canal. Dá uma olhada, tá? Vamos lá. Latrocínio, é isso mesmo? Latrocínio. Latrocínio. Vamos lá. Vamos lá, então, latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão, aí, pela morte, o 2 não é mais, né? Aí, ó, tem que corrigir aqui. O 2 não é mais, o que é o 3. Extorsão mediante sequestro de forma qualificada, estupro vulnerável, impedimento da morte, genocídio, tráfico de drogas, terrorismo, tá? Tortura não admite prisão temporária, toma cuidado, tá? Manutenção do presídio pela União, artigo 3º da lei vai falar que a União pode estabelecer presídios de segurança máxima, hoje já existem presídios de segurança máxima. Pena de associação, né? Ele traz uma pena de associação, né? Será de 3 a 6 anos a reclusão do artigo 288 da associação criminosa lá do Código Penal, será uma pena mais grave, tá? Se for hedionda. Beleza? E aí impossibilita, inclusive, o participante associado de denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, possibilitando desmantelamento e terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. É uma possibilidade de uma delação premiada. Bacana? O aumento do parágrafo 9º, tá? Não hoje a ideia é que ele foi revogado tacitamente pela lei 12.015 de 2009, tá? Esse artigo 9 não está sendo mais aplicado. Beleza, aí eu fiz uma tabelinha saideira para encerrar nossa aula aqui. Diferença entre crime comum e crime hediondo. Crime comum admite fiança, crime hediondo não admite. Crime comum admite liberdade provisória. Aqui o crime hediondo admite liberdade provisória, né? Vamos colocar aqui, a liberdade provisória sem fiança, né? Deixa claro. Admite concessão de anistia, graça e indulto, hediondo não admite. O prazo temporário é 5 anos, crime comum. Para o crime hediondo é 30 dias. 5 anos, perdão, 5 dias. Crime hediondo, 30 dias. Crime comum, regime inicialmente semiaberto, fechado ou aberto. Regime inicialmente cumprimento também pode ser fechado, semiaberto ou aberto, mesma coisa. No crime comum, admite substituição da pena privativa de liberdade por recibo de direito. Também é possível, tá? Substituição da pena privativa de liberdade por recibo de direito para os crimes hediondos. Isso aqui já está atualizado por posicionamento do Supremo. Admite a concessão de sursis, tá? Aqui admite concessão ao sursis cumpridos os requisitos, salvo no caso do tráfico de drogas por força do artigo 44. O réu pode apelar em liberdade desde que a prisão não seja necessária. O réu pode apelar em liberdade desde que a prisão não seja necessária. Hoje já tem entendimento quanto a isso, tá? Desde que a prisão não seja necessária. Por isso que eu falei para você que o juiz pode admitir, nessa questão que eu até parei para analisar, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. Hoje em dia, o posicionamento é que ele pode apelar em liberdade desde que não
seja necessária a manutenção da prisão. Tá? Para a concessão do livramento condicional, né, um apenado deverá cumprir um terço. Para a concessão do livramento condicional, agora aqui tem que modificar, né, que existe algumas situações que não é possível o livramento condicional. Em algumas hipóteses não será possível o livramento condicional. A gente pode fazer isso aqui agora. Por exemplo, no caso... Por exemplo, no caso de reincidência, no caso do apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado de morte. Aí é proibido o livramento condicional. Para que possa progredir o regime, o condenado deverá cumprir um sexto da pena. Para a mudança, aqui houve uma mudança, né? Oh, meu Deus, faltou aqui atualizar essa tabela. Vamos lá, vou botar aqui. Vamos descer aqui, já vamos atualizar agora, Xomano. Vamos descer aqui. Pronto. Aqui. Essas são as hipóteses, né? Progressão de regime. Então, na 112. Bacana. A pena... ok, a associação criminosa está aqui. Bacana. Agora ficou bacana. Beleza? Maravilha. Bom, agora dá para a gente responder a questão que a gente falou no começo, né? Vamos lá? Vamos lá. Segundo a 807290, são considerados crimes hediondos o racismo e a corrupção ativa, o terrorismo e o atentado violento ao pudor. A falsificação, a corrupção, a adulteração ou produto destinado a fins terapêuticos. É esse daqui. Porque atentado violento ao pudor não existe mais, corrupção ativa não é hedionda, corrupção ativa não é hedionda, racismo também não é hedionda. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. A falsificação, corrupção, adulteração ou alteração do produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e ou estupro de vulnerável são considerados hediondos. Aos alunos da mentoria, um abraço. Agora tem atividade para fazer 10 questões para resolver e depois manda para mim o resultado. Aos demais alunos, um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer.